Hoje eu vou falar sobre defesas administrativas. Porque quando um advogado de direito, especialista em direito empresarial atua extrajudicialmente para as empresas, ele vai se deparar em algum momento com algum tipo de fiscalização, com algum tipo de processo administrativo para o qual ele vai precisar apresentar defesa para essa empresa. Mas antes disso, eu preciso te contextualizar. O que seria uma autuação? O que seria uma empresa preparada para receber uma autuação e não ter um grande problema a ser solucionado? Bom, do que nós estamos falando aqui? De fiscalizações do poder público, de denúncias para esse poder público, que pode, inclusive, atingir aí profissionais liberais, para o qual você tem que estar preparado para apresentar uma defesa também, e aqueles processos administrativos iniciados por consumidores perante os órgãos públicos que fazem a fiscalização do direito do consumidor. O mais popular é o PROCON, mas existem também outros órgãos aí que os consumidores podem acionar para tentar resolver os seus problemas com as empresas de forma administrativa, como o consumidor.gov, o Reclame Aqui. E as empresas precisam estar preparadas para atender essas demandas, essas reclamações, essas denúncias e essas fiscalizações. Bom, o que seria uma empresa, então, preparada para receber, uma pequena empresa preparada para receber esse tipo de notificação? São aquelas pequenas empresas que já têm dentro da sua estruturação, dentro da sua administração, uma lógica que vai comportar essas fiscalizações. Ela já está preparada, ela já sabe inclusive quais são os riscos que ela está correndo, porque em determinado momento ela não se adequou, ela já sabe que aquela adequação precisa ser feita, não tem um capital agora para fazer aquilo, mas ela sabe que ela está correndo aquele risco. E inclusive ela tem como mostrar numa fiscalização quais são as providências que ela está tomando, quais são as prospecções para resolver aquilo ali, o que ela já está colocando em prática, alguma coisa não foi possível por questões financeiras, ou porque o momento não é bom, ou porque ela está tendo muito movimento, ela não consegue fazer uma obra agora, mas aí a fiscalização chega e ela já apresenta aquilo ali, porque ela já sabe que vai acontecer aquilo ali. Outra situação é o profissional liberal, que pode, em algum determinado momento, receber uma denúncia no seu conselho de que cometeu alguma, aparentemente, prática indevida. E aí ele já tem com o seu conselho uma relação, ele já sabe como que funciona um processo administrativo, ele já sabe como se defender, inclusive aquela primeira defesa ele já sabe como se posicionar, e ele vai procurar o advogado para dar seguimento àquela defesa. Então, ele já está preparado, ele já sabe como que funciona e ele já sabe dentro das suas atuações perante seus clientes, perante seus consumidores, que em algum momento aquilo pode acontecer. Aquele consumidor que não ficou satisfeito, ele já tem essa visão para resolver isso. E quanto aos consumidores, a fiscalização que pode acontecer, as denúncias que pode acontecer, as empresas elas já sabem que dentro do seu pós-venda teve aquele consumidor específico que provavelmente pode gerar uma reclamação no PROCON ou no consumidor.gov, enfim. Ela tem um mapeamento do que está acontecendo no seu pós-venda e já sabe qual é a porcentagem de clientes que podem ficar insatisfeitos, que ela não vai ter como solucionar porque aquele consumidor ele já extrapolou todas as tentativas de negociação, então passou daquele ponto, ela sabe que aquele consumidor vai poder gerar uma demanda. Então, tanto as empresas quanto os profissionais liberais, eles já têm aí um panorama de situações em que pode acontecer, eles já estão preparados, inclusive se a fiscalização acontecer, eles já podem apresentar aquele start da solução daquele problema, já dá uma resposta para o fiscal, já dá uma resposta para o consumidor imediatamente, enfim. Só que nós não estamos no mundo mágico de Oz. Nós vivemos numa cultura de pouca importância para essas programações, para essas estruturas, para estar preparado para esses momentos, As pequenas empresas, os profissionais liberais, eles geralmente não se preparam e quando nos procuram um advogado, eles já vêm com
o problema instaurado. E aí você precisa começar o inverso disso tudo, né? Você vai começar do problema para talvez construir uma estrutura preparada para receber esse tipo de demanda, né? Preparar a empresa para esse tipo de demanda. E ele vai chegar com um problema e você vai precisar começar a dar esse atendimento de fazer uma defesa administrativa. E aí você reza para que ele não chegue já com o processo administrativo avançado. Porque o que acontece, né? E é que os profissionais liberais, principalmente, são denunciados nos seus conselhos e eles vão e tentam fazer uma defesa sozinho primeiro, sem estar preparado, sem nunca ter contato com aquele conselho, sem saber como aquele processo administrativo funciona, sem saber o que pode ou não ser alegado, o que precisa ser analisado no seu começo. Né? Então, a gente tem que também conscientizar o cliente de que quando ele recebe uma demanda administrativa, seja uma denúncia, uma fiscalização, ele precisa se atentar aos procedimentos formais que aquela própria lei ela determina. Então, vamos lá. Como que a gente começa uma defesa administrativa? Analisando o auto da infração e para ver se ele está correto. Por quê? Porque às vezes a fiscalização ela não acontece de uma forma correta, ou aquela denúncia ela acontece de uma forma, inicia de uma forma errada. E onde está esse procedimento, seja a fiscalização que for, seja o órgão, o conselho de classe, o que for, está descrito na lei como que tem que acontecer o auto de infração, ou o termo de denúncia, ou a reclamação perante o PROCON. Tem que cumprir requisitos muito específicos legais, né? E como a gente sabe, não existe poder discricionário aí. É o que está na lei. O poder público tem que cumprir o que está na lei. Se ele não cumpriu, se ele não autuou de forma correta, se ele não cumpriu todos os requisitos da lei, aquele auto de infração é nulo. Então, a primeira coisa que o advogado precisa fazer é analisar a legalidade daquele auto de infração. Se ele está ilegal, a gente já pede logo uma anulação e acabamos aqui o assunto. Vai sofrer uma nova fiscalização, vai reparar, vai consertar o auto de infração? Vai começar tudo de novo. Mas a primeira coisa que o advogado precisa fazer é verificar se cumpre os requisitos da lei. E tá lá, tá descrito, seja a lei que for. E aqui eu não vou dizer quais são os requisitos, porque cada conselho, cada órgão, cada parte do setor público que faz uma fiscalização, ele tem a sua descrição específica daquele auto de infração. Mas naquele auto de infração vai vir a legislação que está sendo aplicada e você vai lá para a legislação e verifica. Está de acordo? Ah, está de acordo, então vamos para o próximo passo. A pessoa que está sendo autuada é a pessoa correta? Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, porque essa é uma situação que às vezes passa bem batido, né? O CREA, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia, né? Ele tem a sua atuação e ele pode notificar as pessoas que exercem indevidamente a profissão, que não geram RT, que fazem obras sem um acompanhamento do profissional técnico, de um responsável técnico. Só que a pessoa a ser notificada, a ser autuada, não é qualquer pessoa. E aí, nesse auto de infração, o advogado tem que ver se a pessoa que está sendo autuada ela está correta. E está lá na lei, descrito quais são as pessoas que podem ser autuadas. Então, quando você vai fazer uma defesa administrativa, você tem que ver a legalidade do auto de infração e se a pessoa que está sendo autuada, ela suporta aquela autuação. Porque quando nós falamos de uma empresa, está muito claro que a empresa não está adequada, então ela vai ser autuada. Mas quando a gente vai para profissionais liberais, em especial, nem sempre quem está sendo autuado, ele é capaz, inclusive, de resolver aquela situação. Então ele vai ser penalizado por uma coisa que ele nem tinha condições legais de ser penalizado. Está correta a pessoa que está sendo autuada? Aí agora nós vamos partir para dentro da empresa. Agora nós vamos ver o que ela está fazendo errado, quais são as inadequações que ela está exercendo, o que ela precisa fazer para solucionar. E na lei, geralmente, tem um prazo para adequação e suspensão do auto de infração. Por exemplo, um acesso a deficiente, uma questão de dentro de um restaurante que precisa ser solucionado para vigilância sanitária, que não são coisas graves,
mas se forem solucionadas dentro de um prazo, é transformada numa mera advertência, não se aplica multa. Então você corre ver qual é o prazo dentro da lei que pode ser cumprido para fazer aquela adequação rápida e transformar aquele auto de infração, uma multa, em uma mera advertência. Aí você vai ter dois prazos. O prazo para fazer essa adequação rápida, que você tem que cumprir, independente de qualquer outra coisa, e o prazo da defesa. Os prazos administrativos geralmente são mais longos, por quê? Porque se referem a questões muito práticas, a adequações muito práticas, que você pode solucionar. E aí você cumpre dentro daquele prazo, mostra para o poder público, cumpri, adequei, formalizei, né, instituí dentro da empresa, boas práticas, que tem muito, né? Muitos setores têm as normas de boas práticas. E fiz o curso, me capacitei, fiz o curso de PPCI, né? Porque às vezes não tem o número de pessoas habilitadas dentro daquele estabelecimento na prevenção contra incêndio, que é um curso rápido de fazer, cumpri. E depois, no prazo de contestação, no prazo de defesa, você vai lá e diz e se explica, olha, não foi feito antes por isso, olha, não tinha o número de pessoas capacitadas no PPCI, porque teve, só que a pessoa saiu, não deu tempo de fazer, de capacitar outras pessoas, então tá aqui a minha explicação. E aí você transforma aquela multa numa advertência. A coisa é mais séria, não tem como adequar nenhuma dessas situações, apresenta todas as justificativas que você tem, conversa com teu cliente para fazer aquela adequação mesmo que aconteça fora do prazo, porque novas fiscalizações podem acontecer. E nesse ponto surge aquela grande sacada das defesas administrativas, que é esse o intuito do vídeo de hoje. É que ela se transforme num produto do seu escritório, um produto mais barato, um produto mais acessível e que traga o cliente para outros serviços maiores. Porque quando uma empresa sofre um processo administrativo, sofre uma fiscalização ou é denunciada, certamente tem outras adequações para serem feitas. E aí, nesse momento que você entra para dentro da empresa para analisar todas essas situações, para verificar quais são as adequações que podem ser feitas para solucionar aquele problema específico, aquele problema pontual, você pode mostrar para ela que ela precisa passar por uma estruturação, uma reestruturação mais ampla, porque outras fiscalizações vão acontecer. E aí, por mais que talvez você tenha conseguido transformar uma multa numa advertência, a próxima fiscalização, a próxima denúncia, ela não vai ser tão branda assim, ela vai ser mais dura, porque certamente existe lá na legislação que foi aplicada nessa fiscalização, existe uma graduação de penalidades e você vai mostrar para o teu cliente que aquilo foi tentado solucionar, até foi solucionado, não pagou a multa, mas que dali para frente, se ele não se adequar, ele vai sofrer penalidades mais duras, mais severas e vai prejudicar o funcionamento dele. E aí você apresenta o que é uma estruturação de negócios, o que é uma estrutura, uma empresa que realmente não corre esse tipo de risco. Você monta um plano para ele e coloca para ele, olha, tem que fazer tudo isso. O prazo que vai ser feito você vai me dizer. E aí você vai partir para um outro nível de atuação. Geralmente, quando a gente começa com defesa administrativa, se abre uma porta para aquela empresa para a gente fazer vários serviços, porque ela realmente está precisando de muita coisa dentro da empresa para se reestruturar. Mas o teu cliente, ele precisa saber tudo o que precisa ser feito. Para ele entender o tamanho do problema que pode estar sendo criado dentro da empresa, que ele nem está vendo, que ele nem está percebendo, que está criando uma bola de neve, uma bolha que vai explodir daqui um pouco, né? Ele precisa saber o tamanho disso, você que vai contar para ele, e quais são os passos que ele pode ir dando nesse caminho de reestruturação. E depois que começar, não parar mais, porque aí é uma constante dentro da empresa, está sempre revendo os processos, está sempre melhorando, está sempre atendendo melhor. O que isso significa? O que você tem que apresentar para o teu cliente que isso significa? Que a empresa dele vai melhorar. Porque essas reestruturações vão impactar. Primeiro ele vai ter que gastar, mas depois ele vai lucrar consequentemente. É uma consequência já presumida disso tudo. Porque se foi uma denúncia de consumidor,
Bom, se ele se resolver com o consumidor, é meio lógico, né? Os consumidores vão ser melhores atendidos, enfim, vão ter suas soluções e ele vai impactar financeiramente para a empresa dele. Se for uma questão trabalhista, pode ser que ela impacte no consumidor também. Funcionários mais engajados, mais comprometidos com a empresa, trabalham melhor, vão prestar um serviço melhor, vão entregar um produto melhor, vão vender melhor, vai impactar. Denúncias de adequações físicas. Bom, você vai criar acessos melhores. A empresa vai se adequar a isso, ela vai ter uma maior acessibilidade. As pessoas estão valorizando isso dentro das empresas. Então, essas adequações, elas impactam diretamente na lucratividade do negócio. Pode ser que hoje você tenha que apertar o cinto, tenha que segurar as contas, tenha que fazer esforços para que aquelas implementações aconteçam, mas depois as coisas vão acontecer de uma forma mais transparente, mais segura, com menos risco de fiscalização. Se acontecer uma fiscalização, você vai ter toda a documentação pronta ali. Enfim, as defesas administrativas, elas são uma porta para o sucesso de todo mundo, tanto do advogado, que pode prestar um serviço muito mais amplo e melhor, e as empresas, que nesse momento da fiscalização, do problema, elas são forçadas a fazer uma autoanálise. E uma autoanálise que depois tem que se tornar uma constante, tem que se tornar algo que venha de dentro da empresa, né? Algo próprio, de iniciativa do próprio empreendedor. Então, sobre defesas administrativas e tudo que pode acontecer a partir delas, era isso que eu tinha para falar por hoje e agora você está pronto para assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela.